Hoje nós vamos falar sobre a sondagem na educação infantil, exatamente na primeiríssima infância, de 0 a 3 anos de idade. O primeiro ponto a ser levantado é: por que fazer a sondagem? A sondagem, ela é uma técnica que nós usamos para observar, analisar, identificar quem é nossa criança. Qual a característica da nossa criança, né? Esse perfil, as preferências, as necessidades e as habilidades que essa criança tem neste exato momento. Os nossos bebês e as nossas crianças bem pequenas, muitos deles passam mais tempo com a gente na unidade escolar do que na própria casa. E nós, enquanto profissionais desse desenvolvimento infantil, nós precisamos entender que há marcos de desenvolvimento que fundamentam a aquisição da linguagem, o gesto motor, as funções cognitivas e as funções socioemocionais. Então, através dos nossos estímulos, das nossas abordagens, lá no chão da sala de aula, do espaço da nossa unidade escolar, nós viabilizamos o quê? Desenvolvimento integral para a nossa criança. Mas por que nós precisamos fazer essa sondagem agora, no início do ano letivo? Porque é agora que nós vamos juntar elementos e informações para preparar, para planejar o plano de ensino e, consequentemente, os planos de aula que nós vamos desenvolver com as nossas crianças, especialmente agora, no primeiro semestre. E é importante a gente também já ter em mente que essa sondagem não é um momento único. Ela acontece agora, no início do ano letivo, mas ela precisa de outros momentos. Por quê? Para que a gente possa traçar comparativos. Essa criança melhorou? Não melhorou? Né? Vamos trocar esse termo melhorou por essa criança adquiriu a habilidade esperada para a faixa etária dela? Sim, não, por quê? O que aconteceu nesse meio do caminho que poderia ter impedido um desenvolvimento esperado? E aí, quando falamos desse desenvolvimento esperado, nós não podemos esquecer sobre a forma como esse cérebro se desenvolve, cresce, aprende e interage, que são elementos fundamentais para melhorar a nossa compreensão e, com isso, deixar as nossas aulas mais efetivas. Esse questionário, ele te ampara, te dando informações sobre como a criança está diante daquela habilidade, se aquela habilidade a criança já adquiriu, se está em andamento, ora realiza, ora não, e se já realiza aquela habilidade com bastante destreza. Isso faz o quê? Faz com que você traga essas informações para o contexto da sala de aula. Se a criança ainda não adquiriu aquela habilidade esperada para aquela faixa etária, é hora de organizar atividades mais intencionais para que de fato ela possa aprender, possa vivenciar, experienciar aquilo para que ela tenha o desenvolvimento integral esperado para a faixa etária dela. E esse questionário é um questionário padrão feito já com todas essas informações referenciais e além de trazer esse entendimento da habilidade que a criança já adquiriu e não adquiriu, também orienta o professor para aquilo que precisa ser desenvolvido. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos ter uma leitura tão atualizada dos documentos referenciais, especialmente da Base Nacional Comum Curricular e do Currículo Paulista, para saber exatamente as habilidades que nós devemos estimular a cada momento. Um ponto de fundamental importância em todo o processo é a coleta dos dados. Como eu registro esses dados
para que eu possa fazer isso sempre da mesma forma, porque senão os meus dados não são comparáveis. Então eu preciso de dados que sejam coletados mais ou menos nas mesmas condições. Mas vamos ver na prática como isso funciona? O campo de experiência, o eu, o outro e o nós. A criança já manda beijinho, interage com o meio, brinca com os amigos, partilha brinquedo. Para o campo de experiência do corpo, gesto e movimento. Já consegue segurar a cabecinha, prestar atenção quando alguém chama pelo seu nome, tem intencionalidade para segurar objetos, mostra interesse pela higiene pessoal. E para o campo de experiência, traços, sons, cores e formas. A criança presta atenção em histórias, folheia livros. E para a escuta, fala, pensamento e imaginação, brincam com intencionalidade, fazem uso de algum objeto riscante. E para o campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, mistura as coisas, brinca mostrando interesse com esse meio, nomeia objetos, tem noção de espaço? Todos esses dados são importantes para a nossa análise, para que eu possa comparar. No início do ano eu tinha este tipo de padrão comportamental. E agora, com a segunda análise, o que eu tenho melhorou, piorou? Por quê? Percebam que esses entendimentos, eles alicerçam uma prática mais intencional e muito mais eficaz. Nós não ficamos no achismo, acho que melhorou, acho que realmente promoveu um desenvolvimento essa atividade, acho que as contações de história melhoraram o repertório linguístico. Nós saímos, rompemos com o acho e criamos oportunidade de olhar para dados, evidências palpáveis que possam de fato estruturar uma prática mais consciente e uma prática mais significativa. A utilização da sondagem na educação infantil é premente. Nós precisamos usar. Durante todos os outros níveis da educação, nós utilizamos avaliação, levantamento das hipóteses de escrita, o desenvolvimento e as características leitoras do nosso aluno. Então, por que não olhar para isso na educação infantil? E especialmente aqui na base, nós já temos o entendimento que a primeiríssima infância é a base. É aonde nós vamos fazer a arquitetura cerebral, promover os estímulos necessários para garantir o desenvolvimento e o funcionamento desse sistema nervoso.